E vamos falar de jogadores que saíram do Santos de 2021 para 2022 e também temos alguns atletas que estão em avaliação. Será que vão permanecer? Será que o Santos vai buscar um novo clube? Vão rescindir? Enfim, vamos falar a situação desses jogadores. Já quero a participação de vocês aqui nos comentários. Será que tem algum jogador que saiu ou que pode sair que você avalia que poderia ajudar o Santos em 2022? Quero a opinião de vocês aqui nos comentários e, obviamente, peço para que você me ajude dando o seu like, que ajuda demais na divulgação do canal e do vídeo. Bom, vamos começar pelo gol, né, do setor defensivo até o ataque. Vamos nessa ordem. Começando pelo goleiro Jandrei, para quem não se lembra, ele chegou ao Santos sem custos e principalmente para ser mais uma opção experiente por conta da saída do John, né, temporariamente, porque ele acabou realizando uma cirurgia. Então, com o John fora, se recuperando da cirurgia que ele realizou, o Jandrei era uma opção. Ele acabou realizando apenas um jogo com a camisa do Santos. Foi uma partida importante contra o Sport, onde o Santos acabou não sendo derrotado, não foi vazado nessa partida. E o Jandrei tinha contrato com o Santos até o final do Campeonato Paulista. Era um contrato curto, até mesmo, né, por conta da situação do John. Mas existia uma cláusula no contrato que, caso ele recebesse uma outra proposta, ele poderia conversar com o Santos pedindo uma rescisão amigável ou não. E foi assim que aconteceu. O São Paulo, perdão, acabou fazendo uma proposta ao Jandrei. Ele avaliou que lá no São Paulo ele teria possibilidade de jogar mais e o Santos acabou liberando o Jandrei, que não é mais jogador do Santos Futebol Clube. Outro atleta, esse que pertence ao Santos, mas que foi emprestado ao Fortaleza, é o Wagner Palha. Wagner Palha voltando a jogar numa equipe do Nordeste, ele que fez uma boa passagem pelo Náutico, né, estava emprestado, retornou ao Santos, mas não foi muito bem. E agora ele vai para um time como Fortaleza, é um time que está muito bem organizado, né, de estrutura também, tem uma boa gestão e vai disputar Libertadores. Então, boa sorte aí ao Wagner Palha, que ele consiga, né, ter uma boa sequência no Fortaleza, porque querendo ou não, ele tem contrato com o Santos, né? Ele foi de empréstimo. Então, retornando ao Santos, depois se o Santos quiser vender, quiser aproveitar, a gente sempre torce pelo sucesso do jogador. Outro defensor que não veste mais a camisa do Santos é Danilo Boza, ele que estava emprestado ao Santos até dezembro do ano passado e tinha uma opção de compra, 2 milhões que o Santos teria que desembolsar para ficar com ele em definitivo, mesmo com algumas partidas como titular, principalmente no esquema de 3 zagueiros, o Santos avaliou que não era necessário realizar esse investimento, visto que já tinha se acertado com Eduardo Bauerman, que chegou ao Santos sem custos. Outro atleta que deixou o peixe foi o lateral Pará. Pará que pediu para o Santos liberá-lo para que ele acertasse com o Cruzeiro. Ele foi, né, conseguiu se acertar no Cruzeiro, foi apresentado ali nas redes sociais. Só que na sequência, o Cruzeiro teve aquele acordo, né, da SAF, que o Ronaldo acabou comprando o Cruzeiro. E aí o Pará não fica mais no Cruzeiro. Inclusive, acho que está até procurando outro clube, o Pará. Mas, como ele já tinha rescindido com o Santos, né, mesmo não dando certo no Cruzeiro, ele não volta para o Santos Futebol Clube. Outro lateral que também não veste a camisa do Santos mais é Moraes, lateral esquerdo, que também tinha aquela opção de compra para o Santos adquirir, era até o final do Campeonato Paulista. O Santos achou muito caro, eu particularmente também acho que é um valor bem alto, né? 6 milhões e meio por 50% dos direitos do Moraes, e aí o Juventude sinalizou com uma proposta pelo Moraes, e aí ele se transferiu, aliás, Danilo Boza e Moraes, os dois no Juventude. Outro jogador que deixou o Santos, esse um pouco antes, né, do fim do Campeonato Brasileiro, foi Jean Mota. Curiosamente, ele parou de ser relacionado e de participar ali como jogador depois daquela falha que ele teve no jogo contra o América. Já tinha rumores de que ele estava para se acertar com o time dos Estados Unidos e assim foi feito. Ele não teve uma boa partida contra o América Mineiro e o Santos liberou para que ele se acertasse com o Inter de Miami. Então, o Jean Mota, depois de muito tempo, não veste mais a camisa do Santos. Agora, chegando para o ataque, Tardelli também tinha uma opção
de ficar até o Campeonato Paulista, mas o Santos fez uma avaliação juntamente com o atleta e decidiram, né, um acordo ali para que ele não permanecesse mais no Santos para essa temporada de 2022. O Felipe Cardoso eu coloquei nessa, porque o Felipe Cardoso, o Santos tinha uma expectativa que ele pudesse retornar. Ele estava no futebol japonês, o Santos estava até achando que ele poderia, né, voltar aqui, porque ele tem contrato, só que acabou ficando lá pelo futebol japonês. Então, neste momento, Felipe Cardoso, né, continua emprestado a um time do Japão. Outro atleta que saiu do Santos foi Lucas Venuto, que não conseguiu se firmar, né? Ele que acabou sendo um pedido do Sampaoli, não se firmou no Santos e teve também uma rescisão amigável, vai reforçar o time do Guarani a partir desta temporada. Então, esses são os nomes que não fazem mais parte do Santos Futebol Clube. Alguns, como a gente citou aqui, estão emprestados. Ah, e o Raniel, esqueci de falar do Raniel. Raniel foi emprestado ao Vasco, com o Vasco pagando 50% dos direitos econômicos do jogador, né? O Raniel, que tem ainda contrato com o Santos até 2023, ele se acertou com o Vasco até o final deste ano. Então, acho que não esqueci de ninguém, né? Vamos para os jogadores que estão sob avaliação. Mas antes disso, é importante a gente citar que todas essas saídas, né, o próprio Raniel, o Santos ainda vai pagar parte dos salários, mas o importante é, o Santos conseguiu economizar uma grana interessante que permitiu com que o Santos, por exemplo, contratasse o Ricardo Goulart, que permitisse com que o Santos contratasse o Bauerman, o Bruno Oliveira, ou conseguisse, né, equalizar a situação financeira do Santos melhor ainda. Então, se você consegue controlar a parte financeira, né, reduzindo a sua folha salarial, você consegue honrar com seus compromissos. É o que a gente sempre fala. O Santos, em 2021, pagou dívidas, né, conseguiu reduzir o valor da dívida, mas também fez acordos. E os acordos precisam ser pagos, principalmente nesse ano. Então, essa economia que o Santos fez, de uma certa forma, dá uma gordurinha para que a gente consiga ir em busca de novos reforços. A gente já conversou que talvez essa segunda investida do Santos aconteça depois do Campeonato Paulista, mas importante essas saídas de jogadores que não estavam sendo muito utilizados ou que não estavam tão bem no Santos. Agora que estão sob avaliação, de acordo com a UOL, Rodrigão, né, tem 28 anos, tem contrato com o Santos até maio, e o Santos, que é um futuro para o Rodrigão. O Santos não sabe se vai emprestar, não sabe se vai rescindir. Ficar, eu acho muito improvável. Só que aí você me pergunta, Nájila, mas deixa treinar, o cara tem contrato com o Santos até maio. Coloca ali na ponta do lápis, até maio. Quanto será que o Rodrigão não custa aos cofres do Santos? Então, o melhor dos mundos seria ou uma rescisão, sem o Santos pagar absolutamente mais nada, ou algum clube, né, querer o Rodrigão e aí ele acabar se transferindo. Outro jogador é o Ivonei. O Ivonei, que tem 19 anos, ele tem um contrato longo com o Santos, acho que dos jogadores do atual elenco tem um contrato mais extenso e não está conseguindo agradar o Carille. Foi pouquíssimo utilizado em 2021, tem uma concorrência muito grande no setor, né, que ele acaba atuando, com a volta do Jobson, com a volta de Camacho, com a volta do Sandri, outras contratações, o próprio Balieiro, enfim. Acho que o Ivonei está sem espaço no Santos, provavelmente, né, pode ser emprestado. Outro jogador aqui é o Luizinho. O Luizinho chegou do Curitiba, né, ele tem 22 anos, é um meio-campista. Inicialmente foi contratado para reforçar o time sub-23, mas sempre era relacionado, né, no time principal do Santos, inclusive entrou naquele fatídico jogo contra o Flamengo, e no primeiro toque da bola ele acabou dando uma assistência para mais um gol do Flamengo, né? Mas é um jogador que eu acredito que deve ser emprestado. Assim como Augusto Galvão também tem 22 anos, está emprestado pelo Real Madrid, mas ainda não se firmou, né? Não se firmou, teve uma lesão também e tem contrato com o Santos até julho. Até julho. Ou o Santos vai utilizar ele ou vai devolver para o Real Madrid. Sinceramente, não sei o que será feito de Augusto Galvão, mas acredito que prorrogar, né, esse empréstimo, acho que dificilmente o Santos vai fazer.
Alanzinho, atacante de 21 anos que jogou no Guarani, teve uma boa passagem no Guarani, voltou ao Santos e está sendo acionado principalmente para jogar em jogo treino. Santos que fez, né, 2 jogos contra o São Caetano, contra a Portuguesa, e há quem diga que o Carille está gostando do menino, né, atacante, mas é aquilo, eu acho que a concorrência também no Santos está muito forte, ainda mais se a gente for pensar nos jogadores, por exemplo, Patati, Lucas Barbosa, que podem, né, serem promovidos depois da Copinha. Outro jogador que também é atacante é o Thailson. Thailson que começou muito bem, né, com o Sampaoli, fez um clássico muito bom, acho que contra o Palmeiras, se não me falha a memória, e não conseguiu se firmar no Santos, estava emprestado ao Curitiba e ao Náutico, mas eu acredito que deve sim ser emprestado caso apareça uma nova proposta. E um outro jogador, eu coloquei que está com futuro indefinido, que é o Bruno Marques. O Bruno Marques provavelmente deve jogar no Arouca de Portugal, não teve muitas chances, né? O empresário dele já estava sinalizando que queria que ele se transferisse principalmente, né, para o mercado português, e deve acontecer isso. Ele está na fase final, né, de isolamento da Covid, então acredito que ficando 100%, ele deve já confirmar a ida para algum time português, provavelmente o Arouca, que é o favorito. Mas esses são os jogadores que saíram, que estão com futuro indefinido, que podem ficar, podem sair. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Mais uma vez, peço para você deixar o seu like, que ajuda demais na divulgação do vídeo. É de graça e não custa nada, né? Deixa o seu like aí, que manda esse vídeo para mais torcedores do Santos. Bom, é isso. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.